Imagine os oceanos profundos há mais de 360 milhões de anos, repletos de vida, mistério e perigo. Nessa vastidão inexplorada, antes mesmo dos dinossauros caminharem sobre a Terra, existia um monstro marítimo que dominava tudo à sua volta. Com 10 metros de comprimento e uma mordida capaz de esmagar qualquer coisa que atravessasse seu caminho, Dunkleosteus era o ápice da evolução como predador. Prepare-se para testemunhar a história dessa criatura ancestral enquanto mergulhamos em um mundo antigo, onde apenas o mais forte sobrevivia. Viaje ao período devoniano e conheça um dos caçadores mais mortais que o planeta já viu. Este documentário oferece um vislumbre do poder imenso e do mistério envolto por essa espécie extinta. Com armadura impenetrável e mandíbula letal, Dunkleosteus não era apenas um peixe. Ele era o rei absoluto dos mares. Há 360 milhões de anos, durante o período devoniano, conhecido como a Era dos Peixes, os oceanos eram diferentes de tudo que conhecemos hoje. As águas eram habitadas por espécies exóticas, muitas delas cobertas por armaduras, enquanto corais primitivos e trilobitas prosperavam no fundo do mar. Mas no topo dessa cadeia alimentar colossal existia Dunkleosteus. Ele era o ápice da evolução predatória. Considerado um dos primeiros superpredadores conhecidos, Dunkleosteus reinava supremo. Neste ecossistema ancestral, sua presença não era apenas uma ameaça, era uma sentença de morte para qualquer presa no caminho. Se observarmos os fósseis encontrados, Dunkleosteus era uma criatura verdadeiramente impressionante. Imagine um peixe de até 10 metros de comprimento, coberto por placas ósseas maciças que protegiam sua cabeça e o tronco como uma armadura. Era como se levasse uma armadura de guerra criada pela própria natureza. Mas era mais do que apenas um animal resistente. Ao invés de dentes convencionais, Dunkleosteus possuía lâminas ósseas afiadas como navalhas que podiam perfurar e esmagar até os mais difíceis exoesqueletos das presas. Visualize-o nadando nas águas turvas, suas lâminas refletindo a pouca luz que penetrava as profundezas do oceano, enquanto seu corpo robusto se movia com graça e violência iminente. Se Dunkleosteus tinha uma característica que definia seu domínio como predador, era sua força extrema de mordida. Cientistas estimam que ele possuía uma força de mais de 5.000 newtons, mais forte do que a mordida de um tiranossauro. Essa força era auxiliada por um mecanismo único em suas mandíbulas, que lhes permitia fechar em menos de 60 milissegundos, perfeito para ataques repentinos e fatais. Esses superjaws, como são muitas vezes chamados, não perdoavam. Uma única mordida era suficiente para partir ossos e carapaças de outros peixes blindados com facilidade. Era um caçador implacável, sempre pronto para aniquilar. O que fazia Dunkleosteus ainda mais mortal era sua combinação de velocidade e força. Ele não apenas esmagava sua presa, ele fazia isso de forma rápida e precisa. Isso solidificou sua posição como o predador mais temido de sua época. A evolução deu a Dunkleosteus uma vantagem colossal. Suas placas ósseas, embora oferecessem proteção, nunca comprometeram sua agilidade. Era uma máquina de caça perfeitamente equilibrada. Seu sistema de mandíbulas era algo nunca visto antes, ou depois, no reino animal, algo que o separava de outros predadores da época. O esqueleto blindado também servia como dissuasão para concorrentes. Qualquer um que tivesse a audácia de enfrentá-lo rapidamente perceberia que Dunkleosteus não era só forte, mas praticamente indestrutível. Imagine esta cena. O vasto oceano está quieto, com peixes e criaturas marinhas nadando despreocupados. De repente, das sombras, surge Dunkleosteus, com movimentos tão rápidos quanto silenciosos. Ele ataca com precisão letal, partindo suas vítimas ao meio, antes que tenham a chance de entender o que as atingiu. Dunkleosteus era um mestre da emboscada. Sabia usar as águas profundas e escuras a seu favor, movendo-se com destreza até sua presa desatenta.
Era um predador que inspirava não apenas respeito, mas um medo primal. Apesar de sua dominância, Dunkleosteus não era totalmente imbatível. Ele compartilhava os mares com outros predadores notáveis, como os tubarões primitivos. Mas nenhuma outra criatura marinha igualava o poder absoluto do Dunkleosteus. Sua posição no topo da cadeia trófica era inquestionável. Esses rivais menores tinham que ser rápidos, eficientes e, acima de tudo, furtivos. Mas mesmo assim, o Dunkleosteus raramente deixava que outro predador saísse triunfante. Por mais incrível que fosse sua mandíbula, sua visão provavelmente desempenhou um papel crucial como predador. Cientistas acreditam que Dunkleosteus tinha olhos afiados e adaptados para enxergar claramente até mesmo nas águas escuras e turvas do Devoniano. Seus sentidos permitiam detectar e capturar presas com incrível precisão, eliminando qualquer vantagem que os outros animais pudessem ter em ambientes de baixa visibilidade. Ele era o perfeito assassino silencioso. Embora Dunkleosteus tenha dominado por milhões de anos, ele não era invencível ao tempo. Como todos os gigantes do passado, sua espécie encontrou um fim eventual. Durante o final do período Devoniano, um evento de extinção global devastou os oceanos, eliminando grande parte da vida marinha. Enquanto isso marcava o fim do reinado de Dunkleosteus, suas contribuições para os ecossistemas e para a evolução como um dos predadores mais eficientes da Terra não foram esquecidas. Os fósseis de Dunkleosteus foram encontrados em locais como Ohio, na América do Norte, e partes da Europa. Esses fragmentos esqueléticos nos ajudam a pintar uma imagem de como foi sua vida e nos dão pistas sobre seu comportamento. As placas ósseas características, incrivelmente bem preservadas, fornecem informações detalhadas sobre sua anatomia e surpreendente força de mordida. Essas descobertas continuam sendo um tesouro para paleontólogos. Mas como o Dunkleosteus se compara a predadores modernos? É uma pergunta intrigante. Sua mordida rivaliza ou até supera a de um grande tubarão branco. Sua velocidade e precisão, combinadas com sua armadura protetora, o tornavam mais fatal do que qualquer predador marinho atual ou passado. Imagine um tubarão moderno enfrentando Dunkleosteus. O resultado seria previsível e sangrento. Seu tamanho monumental e armamento biológico seriam insuperáveis. Ainda hoje, Dunkleosteus fascina tanto cientistas quanto o público em geral. Aparecendo em documentários, videogames e até mitos culturais, ele se tornou um símbolo icônico da ferocidade dos primeiros mares da Terra. Sua história é um lembrete de quão incrível e diversificada a vida já foi, e de como há tantas histórias ainda enterradas nas profundezas do tempo. Dunkleosteus não era apenas um peixe. Ele era uma força da natureza, uma máquina de destruição evolutiva criada para dominar. Mesmo agora, milhões de anos após sua extinção, ele continua sendo uma das criaturas mais fascinantes e letais já registradas. Enquanto as águas escuras do Devoniano voltam a se tornar silenciosas em nossas mentes, lembremos do Rei do Oceano, deslizando para as profundezas esquecidas. A história de Dunkleosteus não é apenas de um predador. É de poder, mistério e a glória do passado antigo de nosso planeta.